e paz a todos os nossos ouvintes, salve, salve, os participantes do programa Atitude Cristã, aqui na Rádio Canaã Gospel. Hoje nós estamos com um programa abençoado aí. Deus é importante na sua vida. Seja bem-vindo, obrigado pela sua presença. Os participantes aí desse programa, eu sou apresentador deste programa, o presbítero Fábio Alves, eu sou da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, etc. Estamos ao vivo neste momento nas redes sociais e será agendado para outros horários nas redes sociais também. Estamos ao vivo neste momento na Rádio Canaã Gospel e será transmitido e agendado sempre em outros horários na Rádio Canaã Gospel também. Hoje estamos com um tema aí abençoado, um tema que vai falar aos nossos corações, os filhos de Deus e os filhos do mal. Eu quero ler uma passagem da Bíblia aqui, em Mateus capítulo 7, verso 21. Disse Jesus: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Aqui a gente percebe que essa passagem, ela fala a respeito de vontade. Meu querido, olha, eu quero lhe fazer uma pergunta. Todos os homens são filhos de Deus? Você tem feito a vontade de Deus? Sabe qual é esta vontade que Deus tanto pede? Se não sabe, é bom que procure saber, porque Jesus disse uma coisa seríssima, que não é filho e nem entra no descanso eterno se a pessoa não fizer a vontade do Pai. Não entra, não entra. E em outra oportunidade, respondendo aos judeus que o perseguia, disse Jesus, ele disse uma passagem interessante que eu quero até ler, essa passagem na Bíblia. Essa passagem no capítulo 8, no verso 43, que diz assim: por que não entendeis a minha linguagem? Por que não podeis ouvir a minha palavra? Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar os desejos dele. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e o pai da mentira. Aqui está comentando que ele é o primeiro mentiroso que existiu, ele é o pai. Meu querido, vamos à luz da Bíblia Sagrada e pela palavra de Cristo. Jesus entender tão grande e grave revelação quando ele fala que o pecado não entra no céu e o pai desta mentira do pecado, nós conhecemos que a gente não pode seguir esse pai. Veja que nós temos convivido com pessoas de raças, de continentes diferentes, de classes sociais no meio da sociedade diferentes. Num planeta, se a gente for avaliar aí a quantidade de pessoas que tem, o relatório é mais ou menos 8 bilhões de pessoas andando sobre a face da Terra. Entretanto, andando pelas ruas, muitas vezes não podemos identificar pela aparência nenhuma anomalia exterior que indique que aquela pessoa é um filho do mal. Você olha para a pessoa andando, você não consegue identificar que aquela pessoa é filho do mal. E salvo quando seus hediondos atos praticados demonstram isso. Aí sim, quando a pessoa ele demonstra alguma prática, algum ato, aí sim, ele realmente demonstra que ele é um filho do mal. No entanto, nós temos convivido com pessoas que são amáveis no dia a dia,
caridosos no dia a dia, são prestativos no dia a dia e até de bom coração. Pessoas que até fazem parte da nossa família, são amigos que a gente convive no dia a dia e que essas pessoas muitas vezes até cresceram junto conosco. Temos pessoas no trabalho, tem pessoas que a gente convive em colégios e em todos os lugares onde estejam. Olha, o que temos um estreito relacionamento com essas pessoas. A gente conversa com essa pessoa e eles, embora não confessem a mesma fé, essa mesma fé é muito melhor relativamente em suas obras do que muitos cristãos e crentes que enchem muitas igrejas que vai por aí. E isso, às vezes a gente até diz, essa pessoa só falta ser um crente. A gente chega a identificar e perceber tal situação. Essa pessoa só falta ser um crente. Eu quero ler uma passagem na Bíblia, aqui em Mateus, capítulo 25, verso 33. Mateus 25, verso 33, se você quiser acompanhar comigo aí, você pode pegar sua Bíblia. Eu quero ler um versículo antes também, que diz assim: todas as nações se reunirão diante dele, e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes, as ovelhas. Ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Deus tem preparado o céu para ti, meu querido. Nós conhecemos a história do mal, como ela começou. O próprio Deus, aqui na passagem, diz que ele é o pai da mentira. Um anjo morando no céu, estando no céu, um anjo poderoso, ele pecou contra Deus, contra o poder de Deus. Pecou e levou uma quantidade muito grande de anjos. E Deus lançou para baixo. E aqui na terra, ele veio escondido e plantou o mal também no meio das criaturas de Deus, no meio do ser humano. Alguém vendo disse: olha, tem joio no meio do trigo, posso arrancar? Deus disse: não, não arranca, deixa crescer juntos, depois eu vou separar. E aqui a história conta, a passagem da Bíblia, que haverá os que estarão à direita, outros estarão à esquerda. Aqui a Bíblia comenta sobre ovelhas e cabritos. Disse Jesus que no último dia do julgamento, ele como pastor vai separar os cabritos das ovelhas. Jesus está dizendo que no mundo tem homens que são completamente diferentes, querendo eu ou você, meu querido, ou não, existe diferença uns dos outros. Muito embora essa diferença seja visível, não seja visível aos nossos olhos, ou seja, a olhos humanos, contudo, Jesus disse: quando vier o Filho do Homem na sua glória, ele vai separar uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita e porá os cabritos à sua esquerda. Jesus usou a figura da ovelha para identificar o Filho de Deus, como também usou o cabrito para identificar o filho do diabo. Eu quero ler outra passagem aqui na Bíblia, em João no capítulo 10 e no verso 27, que nos diz assim, 10 e 27, que nos diz assim. Eu quero ler um versículo antes também. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. O interessante aqui, que Jesus disse que quem é ovelha, ouvem, crê, acredita, dá crédito e obedece.
As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço e elas me seguem. Meu Pai que as me deu é maior do que a todos. Ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Passagem abençoada. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Primeira coisa importante que eu entendo, que eu percebo, irmão, a observar é que Jesus veio buscar e salvar somente ovelhas que já lhe pertencem, que o seu Pai lhe deu. E como fica então a razão dos bodes? Ou seja, aquelas que seu Pai lhe deu. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Essa é uma passagem que eu acabei de ler. Como explicar então as nossas vidas, que a gente também estava na pior situação, vivendo como com os bodes, fazendo coisas que não devia, coisas erradas, convivendo com práticas que Deus não aprova? Como que explica então essa conversão e hoje se tornar ovelha de uma pessoa que pelo menos os seus atos nefastos praticados naquela época ali indicava ser um filho do diabo, do mal? Como que explica então isso? Se os bodes não vão para o céu, como explica isso? E de repente ela se converte, muda de vida, muda de posição. O que temos visto acontecer aí com ladrões, assassinos, sequestradores, com pessoas aí da pesada aí que entram nos bancos, arrebenta, explode tudo. Irmão, na verdade é que nenhum filho do diabo se converte. Está destinado ao mal já, está preparado um lugar para eles. Por isso que é preciso ter cautela, é preciso ter atenção, é preciso ser sensível e obedecer a Deus. É preciso confiar. O que converte é aquela ovelha que, nascendo no meio de cabrito, de bodes, e vivendo como cabritos, baqueteando os manjares ali do mal. Aí, um dia, tendo ainda temporário prazer ali na infâmia, no pecado, nas coisas erradas, ela é ovelha, tem ouvidos de ovelha, tem sensibilidade de ovelha, e que um dia a misericórdia graciosa do Senhor vai chamar, vai buscar, vai resgatar, e quando ela ouvir a voz de amor de Jesus, quando ela ouvir, o que vai acontecer com ela? Ela prontamente ela vai identificar. Eu me lembro quando eu, nos corredores dos colégios, vivia correndo de um lado para o outro, ali. Aí de repente eu lembro um convite que fizeram para mim em uma reunião ali no colégio para falar sobre Jesus. Quando terminaram de falar, eu perguntei: isso é verdade o que vocês estão falando? Aí aquela pessoa me disse: é verdade. Eu falei: então, se realmente eu estiver nessa situação, eu estou correndo risco de perder a salvação? A pessoa falou: é verdade. Jesus, meu querido, veio resgatar. Ele veio te buscar. Ele veio para te buscar. Ele deu a vida dele para te buscar. Buscar para ir para onde? Para o céu. Então, prontamente, você vai sensivelmente abrir o coração, entregar prontamente o coração para ele e vai reconhecer imediatamente que ele é o teu pastor e vai deixar essa vida nefasta de cabrito e você vai demonstrar que você não é cabrito, você é bode, estava perdido no meio dos cabritos, e correr para a misericórdia, para a bondade, o amor, os braços do pastor verdadeiro, que é o teu pastor, que é Deus. E isso aconteceu comigo, contigo e com todos hoje que vivem na graça de Jesus Cristo. Isso é bom. Veja bem, meu irmão, nunca Jesus disse que chamaria os cabritos do mundo para os transformar em ovelhas. Ele não falou que transformaria os bodes, os cabritos em ovelhas, mas Jesus disse que chamaria as suas ovelhas, mesmo porque
Se ele chamasse os cabritos com voz de pastor, que ele é, diz-nos a história que grandes criadores de ovelhas, que jamais cabritos vão entender a voz do pastor. Quando você vê cabritos, bodes e ovelhas pastando junto, quando o pastor vem, que chama as ovelhas, elas atendem prontamente e obedece, conhece, entende e confia no pastor. Os bodes, o que eles fazem? Eles são desobedientes, eles rejeitam, ele não obedece, não faz aquilo que Deus está pedindo. Por isso que a passagem que eu li fala que quereis satisfazer os desejos do vosso coração, o vosso pai do mal, o diabo, e fazendo, porque o diabo cegou o entendimento deles, eles não conseguem ver, não conseguem mais ouvir, eles não conseguem mais obedecer e fazer aquilo que Deus pede. Meu querido, é uma triste realidade, mas é uma verdade. Os filhos do mal já pertencem ao mal. Se não haver algo da parte de Deus, uma revelação, não conseguem se salvar porque não crê, não acredita e não dá crédito. Há pessoas que, se você for falar sobre Jesus para ele rejeita, não acredita, não dá crédito, ele prefere ter fé, que é mais difícil ter fé hoje para acreditar nas enganações do mal do que ter fé para acreditar em Deus. É preciso crer, é preciso acreditar, é preciso entender a promessa de Deus para a tua vida. É preciso converter, nascer de novo, entregar o coração para Jesus. E com certeza Jesus vai transformar a tua vida. Eu quero contar algo maravilhoso que aconteceu aqui no nosso país, no Mato Grosso, aqui nas montanhas. Nas montanhas aconteceu. O que aconteceu? Um fazendeiro encontrou um filhote de uma águia. E ele pegou esse filhote, levou para sua casa, alimentou. Ela foi crescendo, cuidando dela, foi empenujando, ela foi desenvolvendo. E por fim ela foi se tornando uma águia com estrutura forte. Ela cresceu, suas asas ficou bem grande. E ali ela foi vivendo entre aquela família. De repente ela foi colocada no meio das galinhas. As galinhas ciscavam e ela também aprendeu a ciscar. E ela foi convivendo e pensou que era uma galinha. Acreditou que era uma galinha. Muitos estão acreditando que são filhos de Deus e às vezes tem hora praticando coisas que não ouvem, não fazem a vontade de Deus, não dá crédito, não obedecem e não são filhos de Deus. E aquela águia, acreditando que era galinha, ciscava. De repente, a sua mãe ia passando em cima daquela fazenda. De repente ela cantou, chamou o seu filhote. Quando aquela pequena águia ouviu, ela começou a espernear, ela começou a bater as asas, se virou, muita poeira, começou a correr para um lado para o outro, foi batendo as asas até que ela começou a voar. E ela foi voando, voando, seguiu a sua mãe e desapareceu. E aquele fazendeiro nunca mais viu aquela águia. Se você, meu querido, está vivendo no meio de cabritos e bodes, lembre-se, a sua espécie não é esta aí. A tua espécie é de ovelhas, servindo a Deus. Obedeça, faça aquilo que Deus prometeu para ti. Ele quer te levar para o céu. Ele veio te buscar, resgatar e levar para o céu. Não acredite no diabo nem no mal. Não acredite, porque ele quer cegar o teu entendimento e quer te levar para onde ele está indo. Ouça a vontade de Deus sempre. E aquela águia nunca mais voltou. Quando você ouvir, acreditar, nunca mais você vai voltar às velhas práticas. Por mais que você peque, você pede perdão,
A Bíblia comenta também que ali na cruz do Calvário demonstra ali uma pessoa que na hora da morte reconheceu os seus pecados, e a outra ainda acabou foi zombando. Os filhos do mal não se converte fácil de maneira nenhuma, porque é bode, é cabrito. Graças a Deus, porque um dia nós ouvimos o chamar de amor do Supremo Pastor. Corremos para os seus braços. Espero que você também tenha tido esta mesma experiência. Você que é ovelha, que pertence a Ele, você é aquela que Deus amou antes mesmo da fundação do mundo, para que vivendo estes dias aqui, nessa peregrinação terrestre, pudesse testemunhar que é filho de Deus eterno, ovelha do seu pastoreio, até que um dia em que Ele venha buscar, bater na porta do seu coração e você ir morar com Ele para tudo sempre na glória que está preparado para a eternidade. Se você ainda não é um servo de Cristo, eu te convido você a ir à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, entregar sua vida para Jesus, conversar com o pastor. Pastor, peço oração, quero que o Senhor me acompanhe a minha caminhada espiritual, quero ir para o céu, e Deus há de te abençoar grandemente a tua vida, o teu coração. Deus ama a ti e quer te levar para o céu. É tanto que, se não fosse verdade, Ele não daria a vida dele. Lá não há falta de moradias, não haverá noite, não haverá mais o mal, não haverá cemitério, tristeza, dor, decepção, farmácias, não haverá corrupção, não haverá mais o mal. O mal findou. Será findo o trabalho do mal. Haverá brilho, pureza, beleza, glória eterna, preparado para aqueles que lhe obedecem e fazem a sua vontade. Meu querido, Jesus, Ele te ama e quer te levar para o céu. Aí eu pergunto, você quer ir para o céu? Se você quer ir para o céu, vale a pena fazer aquilo que Deus tem preparado para os seus filhos. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Eu estou ficando por aqui na Rádio Canaã Gospel e continue sendo participante da programação, das bênçãos do Senhor. E Deus vai te abençoar sempre. Fica com Deus, um abraço.